Bom dia, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Aqui em Mateus capítulo 2, os versos do 13 em diante, que nos diz assim. Vou ler o versículo 12 para encaixar com a reflexão de ontem. E diz assim: E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então aqui Deus, mais uma vez, revela para José em sonho, através do anjo, avisando ele para sair daquele lugar, porque Herodes iria procurar o menino para matar. Então, o que o Herodes combinou com os magos foi de eles procurarem o menino lá em Belém. Quando eles encontrassem o menino, para que eles voltassem e o avisassem onde o menino estava. Para quê? Para ele ir lá e matar. Mas como Deus está avisando aqui para José, fuja para o Egito, porque Herodes vai querer matar o menino. Então, Jesus tinha quantos anos? Será que ele era recém-nascido? Será que Jesus tinha acabado de nascer, como é retratado aí nos filmes? Como é pregado nas igrejas? Então, na continuação, nós vamos ver se Jesus era bebezinho ainda ou não, não é? Então, versículo 14. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então, José pegou o menino, pegou a mãe e fugiu para o Egito. E tem crentes que não estão acreditando que nós precisamos fugir, quando muitos estão dizendo: se prepare, porque a qualquer momento você pode fugir. Prepare a sua mochila para que você tenha algo para comer dentro dessa mochila durante 24 horas. Porque qualquer hora vem uma catástrofe, vem uma guerra e você precisa fugir, você tem que estar preparado. Aqui, Deus, através do anjo, no sonho de José, sonho, né? Lá em Deuteronômio, nós vemos Deus dizendo para Miriam e Arão e Moisés que ele fala aos seus profetas através de sonhos e visões. Mas a Moisés ele falava face a face. O único que Deus falou face a face, o único profeta que Deus falou face a face foi Moisés. Eu já expliquei lá no Instagram, aliás, no WhatsApp, para o grupo de oração, que Moisés tinha o mesmo ministério de Jesus, que Moisés é uma personificação de Jesus. Moisés foi escolhido para libertar o povo das mãos do faraó. Cristo veio a este mundo para libertar espiritualmente e fisicamente o seu povo das mãos do diabo. Então, continuando, né? Versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho.
Então, Deus, ele zela, ou ele vela, para cumprir a sua palavra. Então, aqui o profeta, não sei se foi Isaías, estou lembrado qual foi, disse que do Egito Deus iria chamar o filho dele. Então, quando Deus manda José ir para o Egito, fugindo do rei Herodes, então ele já estava cumprindo esta profecia, porque todas as profecias do Velho Testamento em relação a Cristo, porque nem todas as profecias do Velho Testamento é em relação a Cristo. Tem umas que é em relação a Israel, em relação a outras coisas, mas as que são relacionadas a Cristo teria que se cumprir em Cristo. E essa daqui era uma profecia em relação a Cristo, porque Cristo é o Filho de Deus que fugiu para o Egito. Por isso o profeta disse: do Egito chamarei o meu filho. Então Deus está dizendo do Egito. Ele diz que o filho dele iria para o Egito. Então tudo registrado. Mas os judeus não viram nada disso acontecer. É como os cristãos hoje. Tudo está se cumprindo na Bíblia, mas muitos estão com os ouvidos tampados e os olhos cegos, que não querem ver, não querem ouvir, porque não querem se deparar com a realidade que estamos vivendo. Que o versículo 16: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo, preste atenção à revelação, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Aqui está a revelação da verdadeira idade que Jesus tinha nesse tempo. Então os magos viram a estrela no Oriente e eles foram seguindo essa estrela. Só que naquele tempo não tinha avião, naquele tempo não tinha carro, naquele tempo não tinha bicicleta, não tinha moto, naquele tempo só tinha pé e jumento, cavalo, camelo, e eram transportes muito lentos. E aqueles homens foram de camelo, eles foram de um transporte lento e passou muitos meses, então até chegarem em Jerusalém. E de Jerusalém ainda caminharam um bom tempo para chegar em Belém. Então, preste atenção. Aqui, quando, preste atenção, quando os magos chegaram em Jerusalém, procurando o rei dos judeus, o rei perguntou quando foi que eles viram a estrela no céu. E agora aqui está a realidade. Então, ó. E mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos. Ele, o rei Herodes, mandou matar todas as crianças do sexo masculino, 2 anos para baixo, não só da cidade de Belém, mas de todos os arredores, os povoados ao redor. Então aqui diz: e mandou matar todos os meninos que havia em Belém em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então os magos disseram para o rei: está mais ou menos com 2 anos que nós vimos essa estrela no Oriente. Então o rei, sabendo desta informação,
ele mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Então ele diz, para não ter nenhuma dúvida de que o rei dos judeus iria ser morto. Então já está com mais ou menos 2 anos que essa estrela apareceu, pois vamos matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas Jesus já tinha mais ou menos 2 anos. Jesus nasceu em Belém. Só que José e Maria ficaram em Belém, porque eles tinham parente em Belém. Eles nasceram em Belém, eles eram descendentes de Davi. E lá eles estavam habitando. Eles não voltaram para Galileia. Eles ficaram em Belém. E quando veio essa ordem do rei para matar todas as crianças, Deus já tinha mandado o seu filho fugir para o Egito. Então Jesus tinha mais ou menos 2 anos, ou até mais de 2 anos de idade, quando esta lei foi dada. Então, no calendário judaico, ele é adiantado 2 anos. Então, há uma confusão na idade de Jesus. Os romanos, eles não começaram a contar o calendário romano do nascimento de Jesus. Eles atrasaram de 2 a 3 anos a idade de Jesus. Então, no calendário judaico, Jesus é mais velho do que no calendário romano. É por isso que há essa divergência entre a idade de Jesus. E é por isso que a gente não sabe certo a idade que Jesus vai voltar. Sabe por quê? Porque Jesus, na parábola do bom samaritano, ele revela mais ou menos a data da sua volta. Quando ele entrega 2 moedinhas, são 2.000 anos. Ele entrega 2 moedinhas para o Espírito Santo cuidar do homem doente, que é o judeu, a casa de Judá. Então está dizendo 2.000 anos, 2 moedinhas, 2.000 anos. Você vai passar cuidando desta casa, curando ela da sua enfermidade, que é o pecado, que é a incredulidade, que é o engano, que é a mentira. Quando eu voltar, se passou um pouquinho a mais dos anos, ou dos meses, não sei, eu vou recompensar você. Então, aí há uma divergência de data, por isso a gente não sabe bem, mas eles sabem. Eles sabem, porque tem tudo registrado nos documentos dele, mas não deixaram isso passar para a gente, na história, né? Porque na Bíblia, pelo menos, na nossa tradução, não tem. Mas é mais ou menos quando completar 2.000 anos que Jesus subiu. Então, pode passar um pouquinho, como Jesus disse, mas ele está voltando dentro desse tempo. E se não sabemos bem a data do nascimento de Jesus, aí fica sem ter esta certeza exata do ano em que Jesus vai voltar. Por quê? Porque 2.000 anos pode passar um pouquinho ou não, pode ser no mesmo tempo. Mas Jesus, ele quando morreu, ele tinha 33 anos. Então você tem que somar 2.000 mais 33, vai dar 2.033. Então, no calendário romano, vai ser em 2033 que Jesus completa 2.000 anos. Mas no calendário judaico, vai dar 2030 ou 31. Se eles tiverem contado o nascimento de Jesus já com 2 anos de nascido, então vai dar 2030. Mas se contaram Jesus com 3 anos, ou melhor, se Jesus tinha 2 anos, então vai dar 2031. Mas se Jesus tinha 3 anos de nascido, vai dar 2030. Mas aqui está dizendo 2 anos para baixo. Então significa 2031. Mais ou menos isso. É mais ou menos essa data que Jesus vai voltar para governar Israel.
Mas o arrebatamento é 3 anos e meio antes da volta dele para governar este mundo. Que o Senhor nos abençoe. Eu queria falar essa revelação para vocês, porque está na Bíblia, que Jesus abriu meus olhos, meu entendimento, e falou no meu coração e me mostrou, para que vocês fiquem atentos, não pensando que tem 20 anos, 30 anos, não sei quantos anos para Jesus voltar, ele está às portas. Se preparem. Se preparem. Mande essa live para outras pessoas e dê o seu bonzinho. Se inscreva no meu canal, compartilhe, comente coisas úteis, não inúteis. Suas dúvidas, suas perguntas, se eu souber responder, responderei. Se não souber, vou atrás da resposta. Então, até a próxima reflexão.